Muito bem, pessoal. Estamos na nossa aula 24.1. Isso mesmo, é a nossa aula de recuperação. Sejam todos bem-vindos a essa aula. E presta atenção aí. São, acho que, 4 assuntos que poderá aparecer na sua avaliação de recuperação. Como é que nós vamos fazer, professor? Eu vou apresentar os objetos de conhecimento que poderão estar na sua avaliação. E cada objeto do conhecimento, quando a gente finalizar, tem uma atividade de fixação. Desta forma, a gente vai garantir que possamos sanar qualquer dúvida. Assim que eu finalizar, vou deixar vocês aí fazendo a avaliação, tá bom? Meu diretor, na tela. Aula 24.1. Professor, o que vai aparecer na nossa avaliação? Pessoal, vamos falar sobre 4 sistemas de criação. Nós vamos falar sobre a estruticultura, vamos falar sobre a piscicultura, parte 2, avicultura, manejos e suinocultura, somente manejos sanitários. Vamos lá? Então, em relação à estruticultura, fui lá na nossa aula 15.1. Falamos sobre reprodução, sistemas de criação e produção de manejos. Primeiramente, vamos lembrar aí, as características. São aves polígamas, então elas podem formar mais de 2 casais. Portanto, aí não tem parceiro fixos. Também apresentam comportamentos agressivos no período de acasalamento. O macho apresenta uma coloração mais avermelhada do pescoço à cabeça e uma linha vertical avermelhada na sua perna. Também ele emite fortes sons acumulados no ar dentro do esôfago. Então tem alguns comportamentos que a gente sinaliza esses animais quando são criados em sistema extensivo, ele sinaliza quais são as fêmeas que estão receptivas. Desta forma, sugere-se que ocorra a separação desses animais para o processo de acasalamento, que requer aí que tenhamos alguns cuidados no ambiente para o processo de acasalamento. Falamos também, professor, sobre a postura dos ovos, Os ovos, pessoal, a fêmea pode chegar até 60 ovos por ano. Porém, apenas 20 são viáveis, cerca de 20 deles. Mas isso tem como a gente alterar por causa do sistema de chocar. São encaminhados para uma incubadora. Desta forma, a gente consegue manter aí uma proporção de ovos viáveis. Mas em cativeiro tem um revezamento entre machos e fêmeas, sendo que os machos são responsáveis pela incubação no período noturno e a fêmea no período diurno. Também falamos da característica aí externa, onde a gente consegue observar um dimorfismo em relação ao macho e à fêmea, pois o macho apresenta uma pelagem escura, a extremidade das asas acinzentadas ou brancas. Já as fêmeas têm um porte menor e ela é toda acinzentada. Também falamos sobre o sistema de reprodução. O período de incubação corresponde aí a 6 semanas, ou seja, lá pelo 42º dia, quando os filhotes nascem, ocorre aí a cobertura de plumagens fusiformes. Geralmente levam aí 2 horas para ficar totalmente livres. Então, isso é um sistema natural. Quando colocamos em processo de incubadora, nós podemos uniformizar e padronizar esse processo de eclosão. Professor, em relação ao sistema de criação, nós temos aí o sistema extensivo, sistema semi-intensivo e falamos também do intensivo. Claro que para cada um deles temos um manejo alimentar. Quando comem gramíneas, acabam retirando toda a planta do solo em sistema extensivo, com ingestas
não adequadas de alguns materiais, por isso que é essencial a formação de pastos. Já no sistema intensivo, temos aí a oferta de uma qualidade nutricional para esses animais. Essa qualidade nutricional requer aí o processo, de graduação de volumosos. Esses volumosos podem ser o capim-napier, capim-cameron, capim-elefante, sorgo, soja, triturado, de forma que a gente possa balancear esses nutrientes de acordo com o processo de criação. Vamos fazer uma atividade de fixação aí, uma hora de recuperar sobre o assunto que nós vimos? Então, olha aí, pessoal. O avestruz é uma ave polígama, portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento e com comportamento agressivo nesse período. O macho adquire mudanças visíveis nesse período de pré-acasalamento. Quais são elas? Nos machos, o bico e a porção anterior das pernas vão apresentar uma coloração avermelhada e vão emitir fortes sons pelo acúmulo de ar no esôfago. Isso também, pessoal, é bom esclarecer que serve como um processo de sinalização das fêmeas que estão aptas ao processo, quer dizer, estão receptíveis ao processo de acasalamento. Momento este que devem ser todas direcionadas ao sistema semi-intensivo ou os galpões de cópula, aonde vai estar todo o ambiente para que ocorra o cortejamento, O macho vai cortejar a fêmea. Lembrando que aves, o sistema de reprodução é diferente de outros animais. Piscicultura, nosso segundo tópico que poderá estar na sua avaliação de recuperação. E aí vamos falar na piscicultura sobre reprodução artificial e manejo de reprodução. Lembra? Quando a gente falou sobre manejo de reprodução, o procedimento mais comum para o desenvolvimento tanto da fêmea, a matriz, quanto o macho, para a coleta, que nós chamamos de extrusão do ovo, extrusão das ovas e extrusão dos espermatozoides, é a aplicação de um extrato hipofisário. Esse extrato hipofisário é feito através de materiais oferecidos por carpas. As fêmeas geralmente recebem 2 injeções desse hormônio no intervalo de 8 a 10 horas cada dose, respectivamente com 0,5 a 5 miligramas por quilo, o peso da fêmea. Já um macho, ele vai receber aí uma aplicação única, mas simultânea à segunda, referente à da fêmea. Já a dose do macho tem uma variação de 1 a 2 miligramas por peso. Lembrando que esse intervalo é essencial para que nós possamos realizar o processo de extrusão. Professor, a extrusão é um processo que a gente faz a seco. Nas fêmeas, ventralmente. Nos machos, dorso ventral. Isso vai garantir você conseguir as ovas e os espermatozoides. Já nos machos, tem que tomar um pouquinho de cuidado para na hora da retirada não ocorrer contaminação por urina nos espermatozoides, que depois da coleta vai ser o quê? Hidratado junto com as ovas para ocorrer o processo de fertilização. Claro que a alteração do pH e acidez devido à contaminação por urina, se você não realizar o processo de extrusão não tanto violentamente, assim, uma massagem não é ventral, é ventrolateral do macho, vai facilitar com que você tenha sêmenes de qualidade para ocorrer a fertilização, que é feito em uma solução aquosa com uma temperatura constante, tá bom? Vamos aqui para uma atividade para recuperar, relembrar e fixar o objeto do conhecimento revisado.
Para a aquisição das células reprodutivas das matrizes na reprodução de peixes, é muito comum o processo de indução. Cite o nome do extrato utilizado nesse procedimento. Alternativa A, extrato tireoide de carpa. B, extrato hipofisário de lambari. C, extrato hipofisário de carpa. D, extrato linfático de salmão. Ou E, extrato endócrino de tucunaré. A única alternativa correta é o extrato hipofisário de carpa. Vamos para o nosso terceiro objeto de conhecimento que poderá estar aí na sua avaliação de recuperação. São os manejos alimentares e os manejos sanitários na avicultura. Lembra, pessoal, lá na avicultura falamos muito sobre o processo de adaptação de bebedouros e comedouros do primeiro dia até a 6ª semana de vida, aonde os bebedouros vão ter que ser adaptáveis a qual, professor? Os bebedouros ao dorso. E a papo, o quê? Os comedouros. Os comedouros vão ser adaptados nas primeiras semanas da pintaiada, lembrando, tomar muito cuidado com o processo de limpeza, com o processo da utilização da cama, a temperatura da campânula, verificar aí a troca e a qualidade da água desses animais, tanto para o bebedouro inicial como o bebedouro de transição, tá? Lembrando também, né, o ciclo de proteção. Inicialmente, o ciclo de proteção deve ser uniformizado até o de 2º, 3º ao 4º dia, fazendo com que esses animais fiquem em um só ambiente até você adaptar para os comedouros e bebedouros definitivos. Lembrando que essas aves também, até a 6ª semana, vão realizar pelo procedimento de debicagem. Professor, o que é debicagem? A debicagem é a retirada de 1/3 do bico superior e 1/4 do bico inferior na 2ª semana. Lembrando, o objetivo disso, professor, o objetivo é uniformidade do plantel. Como assim, professor? Evita a redução de canibalismo pelo processo de hierarquia, evita a escolha de partículas da ração, então elas vão ter uma obtenção da ração uniformemente, tanto para quem vai para a cria ou para a postura, minimiza o efeito hierárquico e melhora a viabilidade do plantel. Lembrando que o sistema de desenvolvimento na fase é realizado com a pesagem semanal durante toda a fase de desenvolvimento. Desta forma, você vai garantir a uniformidade do plantel. Lembrando, escolher aí um mesmo horário na semana para fazer este manejo de forma aleatória desse plantel, tá? Tanto para corte quanto para postura, que se inicia na 18ª semana. Vamos aí para uma atividade de recuperar e a gente conseguir aí sanar qualquer dúvida sobre avicultura e manejos. Essa é a nossa terceira atividade. O procedimento de debicagem divide-se em 2 etapas. Esquematize e identifique o procedimento. Então, pessoal, a debicagem ela é feita aí de 2 etapas. A primeira etapa requer aí do 7º ao 10º dia de idade e do 10º ao 12º a segunda etapa. A primeira etapa retira-se 1/3 do bico superior e 1/4 do bico inferior. Lembrando que 2/3, né, na segunda fase só se faz se você for realizar um processo aí de corte. Ou então, se você for fazer o de postura, pode ficar até a primeira fase só, tá bom? E para finalizar nossa revisão de recuperação, vamos para a nossa aula 23, lá da suinocultura, manejo sanitário, agentes estressores e também instalações. Então, lembrando sobre os agentes estressores, pessoal, nós falamos sobre o ambiente, temperatura e umidade.
Lembra? Não é somente o animal, mas também as instalações, a temperatura, a quantidade de animal por lote, a umidade. Por quê, professor? Porque lá na maternidade e lá na creche são setores fechados. E aí nós temos que melhorar a qualidade daquele ambiente e também o processo de higienização. Sempre realizar o vazio sanitário durante a troca do lote ou a passagem do setor de maternidade para creche, de creche para terminação. Lembrando também, o espaço de animais por baia vai ser diretamente proporcional à raça que foi feito o procedimento de cruzamento. Então, o plantel ele é formado por cruzamento de Duroc com Lajoite, Lajoite com Landrace, Duroc com Piau, dependendo do objetivo do produto que o criador quer alcançar. Mudanças da dieta, lembra? Reprodutor tem uma dieta, maternidade é outra, creche é a passagem do aleitamento para a ração e a terminação é só ração com complementação de lavagem. Então, esse processo gradual da nutrição do animal tem que ser feito de forma gradual para se evitar algum problema gastrointestinal, tá bom? E, finalizando de agentes estressores, a movimentação. Então, se recomenda aí sempre as pessoas que fazem os manejos na reprodução, maternidade, creche, terminação, sejam pessoas que não estão transitando nos setores de transição, de setorização da suinocultura. E algumas doenças nós falamos, né? Para tomar cuidado não só na limpeza e higiene, mas o procedimento de vacinação e nutrição em relação à limpeza dos coxos, como doenças entéricas. Nós temos também, nas doenças entéricas, a coccidiose suína e também respiratória, que é a pleuropneumonia suína. E finalizando aqui, vamos falar sobre as localizações das instalações. Lembrando que as instalações em suinocultura sempre ficam no sentido leste-oeste para amenizar as características abióticas e também favorecer um ambiente de qualidade para esses animais. Ventilação e também troca na massa de ar. Vamos aqui fazer uma atividade de recuperar? Para relembrar? Então aqui é a nossa última atividade. O processo de implantação das instalações é de vital relevância para prever a iluminação, bem como incidência luminosa do tipo natural, que irá determinar a temperatura da instalação. Esquematize o posicionamento das instalações em relação à trajetória do Sol. Então aqui, pessoal, é para vocês esquematizar aí o procedimento que é realizado. Isso vai favorecer uma qualidade no manejo e permanência desses animais na instalação. Lembrando que, claro que tem o manejo das cortinas, da cumieira e também da parede verde ou muro verde, facilitando assim a locomoção de massa de ar em épocas de chuva, que é o nosso inverno amazônico. Aqui atrás para mim, meu diretor, pessoal, essa aqui foi a nossa última atividade da nossa revisão de recuperação. Vou deixar agora vocês realizando aí a avaliação de recuperação. Uma excelente avaliação para vocês. Até a próxima. Tchau.